Bem-vindo, internautas, a mais uma edição do programa Direto e Reto. Participe conosco do programa pelo telefone 974 14 40 44. Nesta data, estamos inaugurando o nosso estúdio virtual. Vocês vão passo a passo acompanhando o aperfeiçoamento da televisão, do programa e da sua representação. Por isso, volto a dizer e a insistir. Participe do programa 974 14 40 44. A informação fiel ao alcance dos seus dedos, em qualquer lugar do mundo. Hoje comigo o vereador mais bem votado de Americana e mais bem votado por 2 vezes, Juninho Dias. Seja muito bem-vindo, Juninho. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu agradeço a oportunidade. Vamos bater um papo direto e reto. Direto e reto. Então, direto e reto, aproveitando o gancho, como um karateca, esportista de alto desempenho, se torna um vereador, uma pessoa ali comedida, sentada, consulta as bases, dialoga. Como é que é essa transição? No começo foi muito difícil, mas aprendi bastante no primeiro mandato e hoje eu vejo que o esporte fez a diferença para ter essa paciência, para ter esse diálogo, esse comportamento, e eu sou muito grato ao esporte por ser quem eu sou hoje e continuar fazendo esse trabalho que foi da onde eu saí, que foi do karatê, foi das escolinhas de comunidade. Então isso me dá orgulho e me deu muita força para estar continuando lutando aí pela cidade americana. Com muito respeito, mas direto e reto, você que é de uma comunidade e é vereador, representa uma comunidade, então tem muita propriedade para dizer. É meramente politicamente correto os seguintes nomes: comunidade, favela, qual outra? As duas já são suficientes, mas é só uma maneira, uma fumaça para disfarçar e eu falo com muito respeito, uma pobreza, uma ausência do Estado. Veja, eu estou perguntando não só para o vereador, que de uma certa maneira representa o município, mas aquele que está muito próximo dessa realidade tão sofrida dessas pessoas com menos dinheiro. Sim, eu me expresso muitas vezes comunidade. Comunidade por ser um bairro humilde, um bairro simples, onde você ainda continua vendo aquelas crianças fazendo aquelas brincadeiras de rua, aquelas crianças querendo um espaço esportivo, mas na comunidade, nesse bairro humilde, não tem, eles têm que continuar fazendo aqueles golzinhos no meio da rua para brincar. Mas também tem alguns bairros que é a forma da gente se expressar. A gente fala comunidade, mas nesse bairro também tem o espaço de área esportiva, o espaço para as crianças brincar. Então, pelo menos quando sai da minha boca a palavra comunidade, falando dos bairros aqui da nossa cidade, dos bairros mais simples. Mas eu tenho o costume de dizer, trocar a palavra de bairro por comunidade. Então veja e me corrige no ar, fique muito à vontade. Então não é apenas o uso da palavra comunidade por terceiros que não vivem naquele espaço como uma maneira supostamente correta de tratar aquele grupo de pessoas. Quando você fala comunidade, é uma vivência mesmo, é uma identificação cultural, é uma identificação de realidade, Sim. É uma manifestação artística, esportiva. Sim, sim. É esse o uso que você faz da palavra comunidade. Eu uso a palavra comunidade de uma forma de vivência, um lugar que você continua vendo aquelas brincadeiras antigas, você continua vendo aquelas crianças brincando num campo de futebol que a trave ainda ela é de madeira e é um terrão, entendeu? Então, nenhum momento eu me expressei comunidade dizendo que
os mais pobres, é favela. Ou Nada só uma disso. conveniência de nome? Americana, acredito que o lugar mais assim, entre aspas, que é mais carente lá é o lado do Zincão. Do Zincão. Do Zincão, mas tem outros lugares que é um bairro normal e tem muitas pessoas humildes também. Então a gente não generaliza comunidade só para aquelas, entre aspas, favela. Bem, você deve perceber que eu estou, primeiramente, antes de falar direto e reto da sua atividade como vereador, eu estou situando você dentro da cidade, sua vida, sua cultura, o seu trabalho, o seu esporte. Então, continuando nesse caminho até chegar no vereador Juninho Dias, eu gostaria de saber o seguinte: como é que foi comunicar com o seu eleitorado? Como é que foi convencer, direto e reto, votem em mim? Como é que você fez essa magia? Meus pais, Paulo Dias e Isabel Dias, sempre tiveram um trabalho na área do esporte, nas comunidades, nos bairros da cidade americana. Então, é um trabalho que já vem acontecendo de muitos anos e eu, como fui atleta do Karatê, seleção brasileira de Karatê, conheci outros países com o Karatê, comecei a se envolver nesse trabalho com meu pai, que é um projeto social que ao decorrer dos anos foi aumentando o atendimento, aumentando as modalidades, e isso fez com que a gente parasse e pensasse como poderíamos mais. E quando a gente parou e pensou, eu, toda a minha família, eu de bate pronto, eu queria e ainda quero que minha mãe entre nessa vida política. Ah, é? Eu sempre quis que minha mãe entrasse na vida política. E pelo jeito tem uma resistência. Ela acha bom me ver aqui e poder estar me ajudando do lado de fora. Então eu Nos também, bastidores, sim, mas não quer dar a cara à fotografia. Eu particularmente, eu acho melhor ela e eu nos bastidores, ajudando ela, fazendo o possível. Mas estamos aqui, vamos continuar fazendo um grande trabalho, e nessa decisão da família eu assumi toda a responsabilidade e fui o segundo vereador mais votado em 2016, com uma votação muito expressiva, para você ver que isso aí é consequência de um grande trabalho, não é tão difícil, né? Você deve saber, as pessoas da cidade americana devem saber quantas pessoas de condições financeiras não tentam uma cadeira na Câmara. Sim. Que a família, o pai, o irmão, o avô, já é um dos principais sobrenomes da cidade, e eu, esse menino lá do bairro do Zanaga, vim e consegui esse objetivo de ser o segundo mais votado. Então foi fruto de um grande trabalho, e a gente tem total humildade em reconhecer os eleitores, porque eleitores esses que tiveram com nós durante todo esse tempo. O nosso trabalho, posso deixar claro para você, se a eleição fosse novamente daqui uma semana, o Juninho não ia precisar ficar batendo porta em porta, não ia precisar ficar entregando um monte de coisa, porque o nosso trabalho, o nosso gabinete trabalha diariamente com isso, entendeu? A gente atende a pessoa como se não tivesse mais tempo para a gente continuar resolvendo o problema. Então, o trabalho vai continuar. A gente provamos novamente nessa eleição de 2020, que fomos o vereador mais votado, com uma votação muito expressiva, que se colocar, eu sou o vereador mais votado da história da cidade americana, porque antigamente era apenas 200 candidatos, uma média de 200 candidatos e 13 cadeiras. Aí tem o vereador Luciano Correia, que teve 4.100 votos. Só que nesta eleição de 2020 foram 500 candidatos, entendeu? E obtemos 3.998 votos. Então foi uma eleição muito difícil, com a média de 50% dos eleitores não foram votar até a escola. Então eu acredito que estamos no caminho certo, e a minha família fez uma ótima escolha de colocar o meu nome, porque a gente está exercendo um bom trabalho, e vamos continuar trabalhando para alcançar algo a mais, mas sempre com os pés no chão. Agora, fica inevitável, diante da sua oratória agora, uma pergunta que fica só entre nós. Ninguém mais vai ficar sabendo, né?
E eu vou fazer aqui um exercício de futurologia. Tem Juninho Dias prefeito? Posso tomar uma água? Engasgou, né? Até agora, direto e reto lá. Eu deixo, vai. Uma aguinha. Todo mundo tem um sonho. Eu tinha um sonho de ser eleito. A partir do momento que meu nome foi decidido pela minha família. Consegui ser eleito. Depois, por ter ficado em segundo, por poucos votos do primeiro, queria ser o mais votado. Conseguimos buscar esse objetivo. Juninho, você tem vontade de ser prefeito? Se eu falar que não, é pura hipocrisia. Mas eu tenho o pé no chão e deixo claro para todos que o Juninho Dias vai aprender e vai colocar o nome na hora certa. Mas não é 2024, mas o futuro aí a gente vai vir e vamos vir preparado com muito trabalho e observando a cada prefeito que passou ou que vai passar ao decorrer desse tempo. Mas é um sonho, mas eu vou em busca desse sonho na hora certa para não deixar dúvida, para mostrar trabalho que foi realizado durante todo o meu tempo como vereador na cidade americana. Perfeito. Caríssimos internautas, participem conosco pelo telefone 974 14 40 44. É a informação fiel ao alcance dos seus dedos em qualquer lugar, no carro, no ônibus, na sua televisão, no seu tablet, no seu smartphone. E aproveite a oportunidade, aproveite mais esse canal para que você tenha contato não só com o seu vereador, seu prefeito eleito, mas como é o caso aqui do Juninho, que já deixou o futuro em aberto, um futuro promissor. Dê suas sugestões para que amanhã ou depois ele seja nosso chefe do executivo. Você acha que vai ser, agora hipotético, uma transição muito difícil, ser um cara de diálogo, de acomodações, de pontes, para se tornar um executivo? Estou fazendo até esta ponte para depois a gente falar do nosso executivo. Você acha que você vai se adaptar bem, não tendo, pelo menos teoricamente, a necessidade de toda hora estar perguntando, como é que é, vou compor, não vou deixar de fazer, vou... É o que eu disse no meu posicionamento anteriormente. O Juninho Dias vai aprender, já está aprendendo bastante, vai ter humildade para aprender mais, e na hora certa, na hora que ele sentir que está preparado, igual esteve para vereador, aí sim vamos colocar o nosso nome, porque vamos estar preparados para fazer um bom mandato no executivo, isso no futuro. Bem breve. Vou aqui alinhavar tudo agora, parece sem sentido, mas a cabeça do apresentador fica aqui matutando, como diz o caboclo. Falamos da sua origem, falamos rapidamente da sua condição como vereador, fizemos um exercício de futurologia. Agora eu vou amarrar tudo no tema inevitável e triste chamado Covid-19. O que é essas orientações ou falta delas, esses desencontros para uma comunidade, digamos assim, fragilizada? Qual é o significado de tanto fala assim, fala assado? A falta de comunicação, muitas pessoas não têm um celular para acompanhar as postagens em redes sociais. Muitas pessoas, você não vai ter o contato até mesmo por telefone para passar como faz o agendamento, onde que está sendo a vacinação, como está sendo para vacinar as pessoas naquele tal postinho do bairro. Então essa dificuldade a população encontra muito. Isso eu já passei para o executivo, dei até algumas ideias publicamente no dia que o secretário Dr. Danilo esteve, secretário de saúde Dr. Danilo esteve lá na Câmara, de a possibilidade de colocar um carro de som nos bairros,
a possibilidade de entregar um panfleto certinho, explicando qual é o passo a passo para você estar tomando a vacina, para estar fazendo isso, para estar fazendo aquilo. Então, este vereador reconhece sim a dificuldade, entendeu, de algumas famílias, de alguns bairros da cidade americana, com algumas informações sobre o Covid. E o Covid não pode deixar dúvida, né? O senhor sabe, o Covid está matando, o Covid é importante as famílias estarem preparadas para o melhor protocolo. Então, essa foi minha preocupação com o secretário de saúde Danilo e também com o executivo, que é o Chico Sardelli, em levar essas informações mais fáceis para os bairros da cidade. Qual foi o retorno, se houve? Não teve carro de som, mas teve uma grande melhora na questão de postagem, até mesmo ligação, quando está se encontrando alguma dificuldade. A família, um exemplo hoje, se a família procura o nosso gabinete, a gente orienta eles a entrar em contato com aquele tal número lá da prefeitura, que ali aquela pessoa já foi chamada a atenção para atender a população diferente, porque estava tendo bastante reclamação. Então surgiu o efeito, essa cobrança nossa. Entendeu? Então agora, alguns setores, não tem como a gente se responsabilizar por todos, mas acredito que todos os setores, né, quando a gente se fala de saúde, se fala de Covid, estão preparados para fazer o melhor atendimento com a população que tem dúvidas sobre o Covid. Meus internautas, aqui vai um pensamento meu rápido, baseado na fala do vereador. Veja só, em pleno século XXI, a efetividade talvez de um carro de som nos bairros, mesmo que específicos, eleitos assim, de uma maneira prioritária, como seria esclarecedor. Eu não vou citar o nome por uma questão de respeito, mas eu não aguentei e participei de um projeto de lei de um colega seu que sugeria a cobrança, ou a melhor, a notificação, que não deixa de ser para cobrar, de áreas ou de obras de terrenos privados, né? Eu disse a ele, não seria melhor a isenção, mesmo que temporária, de um imposto? Então você vê, né, a nobreza e a excelência de um pensamento simples na era da tecnologia, mas com muita efetividade. Talvez eu tivesse aqui na casa de minha mãe, que é próxima de nossos estúdios, e ouvisse esse carro de som me dando conta do dia, local, hora e quiçá que tipo de vacina eu fosse tomar. Primeira, segunda chamada, ou ainda, que é incansável fazer isso, todas as medidas de prevenção ao Covid-19. Então, eu, como cidadão, como advogado que sou, como entrevistador, eu fico surpreso para o bem com uma ideia tão efetiva e, ao mesmo tempo, tão eficaz. Por outro lado, fico escandalizado dela não ter sido adotada. Sim, sim, mas eu sentei com o pessoal do meu gabinete, a gente não vamos conseguir fazer em muitos bairros, mas a nossa ideia é pegar pelo menos a região, um exemplo do Pós-Anhanguera, que é a maior região e é afastada da região central, haver a possibilidade de buscar parceiros, até mesmo seja aquele dono de um depósito, dono de uma loja, para a gente custear, para estar passando esse carro de som, conscientizando a população. Então, nós já estamos correndo atrás disso, porque a região do Pós-Anhanguera teve uma pesquisa recentemente, semana passada, que eles anunciaram que a região do Pós-Anhanguera, do Zanaga e também da Cidade Jardim, que teve mais casos do Covid. Então, este vereador, como é um grande representante dessas duas regiões, tanto da Cidade Jardim, tanto da região do Pós-Anhanguera, se preocupou muito e já está buscando parceiros para pensar nessa ideia simples, que eu acredito, não sou formado em medicina, não estou lá na linha de frente, mas pela experiência nos bairros simples da cidade americana, eu acredito que vai fazer grande diferença
neste momento que estamos passando. Me corrige se eu estiver errado, até meu diretor disse que eu falo muito. Gente, essa é a faculdade da pele. O que o vereador acabou de dizer, e talvez aí tanta representatividade, não é um canudinho não, que com muito esforço se consegue, mas que muitas vezes ele é desnecessário frente à efetividade da ação de uma pessoa consciente, de uma pessoa que sente na pele as dificuldades e as belezas enfim, de ser comunidade, né? No final a gente acaba caindo nessa expressão. Eu tenho alguma resistência, porque eu acho que tem muita gente que se aproveita como bandeira da situação e da palavra também. É uma palavra que sai muito fácil e ela deveria ser muito mais valorizada. Para o vereador Juninho Dias, direto e reto, qual é a prioridade hoje para a cidade de Americana? Prioridade é saúde. Prioridade é a gente diminuir o número de mortos, que está, né, ontem parece que teve apresentaram que tivemos 9 óbitos aqui na cidade americana, vencendo essa pandemia, a gente pensar nesses postos de saúde que estão fechados. Fechado por quê? Que história é essa? Abre, fecha, fica estragando, fica ao relento. Neste momento aqui, o vereador vai ter uma postura de um vereador consciente. Eu poderia muito bem aqui falar que é falta de vontade de prefeito, falta de vontade de secretário, mas o vereador aqui sempre trabalhou com muita transparência, com muita verdade, e realmente a dificuldade que a cidade se encontra é enorme. Entendeu? Então não adianta o vereador, um exemplo, vir aqui, eu exigir que eu quero que abra a região lá do Parque Gramado, Mário Covas, precisa do atendimento 24 horas, clínico geral, pediatra. Vou estar fazendo média aqui com o senhor. Você está falando dos cofres públicos, sim, então? Sim. Está faltando dinheiro? Falta dinheiro. O momento é delicado, outras administrações, não sou de criticar, eu acho que cada um tem o seu mandato, desde aquele lá de trás até o anterior, o presente, o atual, que é o Chico, não sou de criticar, mas lá de trás fizeram muita coisa errada e tem muita coisa para consertar, e vai cair muita coisa no colo do Chico Sardelli ainda, de administrações anteriores, para ele estar tirando o dinheiro que ele poderia estar investindo aí em saúde, investindo em outros lugares, mas tendo que pagar aí o Estado ou o governo federal para evitar da cidade parar de receber, às vezes, aí, ajuda lá de cima. Mas, Juninho, você participou do executivo da gestão Omar Najara, né? Não foi, ou pelo menos fala-se, uma gestão, vamos colocar o orçamento em dia, não foi saneado o orçamento, tem rombos, tem buracos ainda? Os buracos, eu acompanhei, né, respondendo você, acompanhei de perto toda a administração do Omar, mesmo eu como vereador, eu sempre fui uma pessoa que me coloquei à disposição a aprender, mesmo no legislativo, eu sempre estive lá por perto para aprender, para entender o porquê que está difícil para resolver aquilo, porquê que está difícil resolver aquela outra situação. Então, Omar pagou muitas contas, foi corajoso em investir no DAI, porque dificilmente você vê um prefeito, alguém investir num DAI, porque a população não vê. Não é praça, né? Não fica exposto, entendeu? Então fez um trabalho bonito de se ver lá para ajudar na questão do DAI na cidade de Americana. Só que alguns problemas anteriores, a bomba aparece do nada. Um exemplo, o Chico está tocando aqui, de repente vem uma multa veio verba em 2013, 14 para construir aquele postinho lá no bairro do Asta. A verba chegou para a cidade, mas não tem construção. O que a prefeitura hoje, o atual prefeito tem que fazer? Tem que devolver o dinheiro para lá, é um dinheiro que já não está mais aqui. Então, é difícil caminhar, tem que caminhar, o executivo tem que caminhar preparado, porque a qualquer momento sempre aparece algo das administrações anteriores para pagar. E se não pagar, o nome da prefeitura da cidade americana fica queimado e volta a perder a credibilidade igual estava há anos atrás. Há alguns anos atrás, com dificuldade de certidões negativas. Sim.
Então, internauta, eu insisto, né, pela terceira vez, conheça melhor o seu representante, conheça melhor aquele que você gostaria que fosse o seu representante, não que esse seja o único meio de conhecer e de comunicação, mas para nós, para nossa direção, para mim especialmente, é caríssimo ter vocês participando. Então liguem 974 14 40 44. Direto e reto, Juninho, como não poderia deixar de ser segurança pública. Como você vê a segurança pública em Americana? Eu vejo que teve uma grande mudança agora, né, no diretor da guarda, né? Agora era o Marcos Guilherme, agora entrou o Marco Aurélio. Logo no início do nosso mandato, estivemos até a sala do diretor para a gente bater um papo, ver o que podemos melhorar na cidade de Americana, para as famílias ter tranquilidade, que seja praticando o esporte, seja fazendo uma caminhada, seja nos espaços públicos, que hoje eu como vereador, grandes reclamações de vândalos roubando fio desses espaços públicos, deixando o ginásio tudo apagado, deixando às vezes um cartão postal de algum lugar, ou que seja um exemplo de um Bosque das Nascentes, ou de um botânico, ou viaduto centenário, tudo roubando fio. Então meu pedido para eles é que eles pudessem nos ajudar nesses espaços públicos, porque se nós não tivermos eles para fazer isso aí, quem vai fazer? Vai ser o morador que vai ter que ficar lá no local para segurar? Então, nesse sentido que eu me preocupo muito com os espaços públicos, porque são as únicas coisas que a gente tem. Hoje, para você tentar evitar de uma criança entrar para droga num bairro, você tem que ter um esporte, ou uma escolinha gratuita de um karatê, ou de um futebol, ou de um balé. E isso, o prefeito Chico Sardelli, dá para fazer. Porque você vai na Secretaria de Esporte lá, tem 8, 9, 10 professores de educação física. Você teve a oportunidade de dar uma olhada aqui por perto, que é mais a minha referência, o Centro Cívico, a quantas andas? Sim, eu passo lá semanalmente, sou como muito tá próximo da manutenção? secretária de esporte, a Graziele, vejo todo o esforço dela e parabenizei quando o Chico nomeou a Graciele, porque por anos não nomeia alguém da área profissional de educação física. Sim. Tive uma conversa com ela, falou para mim que logo após pandemia, mesmo sendo secretária, vai pegar núcleo, ou seja, ginásio do São Pedro ou ginásio do Zanaga, para dar aula de basquete, porque ela é da área do basquete, e também vejo o esforço dela buscando parceiros para revitalizar o centro cívico. Eu como vereador, eu já fui, tive diversas reuniões com o Chico para saber sobre o esporte da nossa cidade e saber também sobre a revitalização dos espaços, vamos dizer diretamente do nosso centro cívico, que é um espaço que outras cidades sentem inveja, que não tem igual a gente tem aqui, um velódromo, um campo, 3, 4 ginásio, entendeu? Uma estrutura dessa. Então o Chico Sardelli se comprometeu com o vereador Juninho Dias, também numa reunião junto com a secretária de esporte, que vai dar atenção para o esporte da cidade de Americana. E isso me deixa muito feliz. Caros internautas, quase 3 mil votos, 4 votos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é uma parcela considerável da cidade de Americana tendo voz e ouvido. Vamos ampliar esse ouvido, vamos ampliar essa votação participando do nosso canal. Faça você perguntas a Juninho Dias, deixe sugestões. Olha, o apresentador não abordou tal coisa, porque é muito conhecimento para pouco tempo. Então, por falar em 4 tempos, direto e reto, o nosso número de contato, 974 14 40 44, direto e reto. Meus agradecimentos a Juninho Dias, que seja essa a primeira de uma série de entrevistas. Percebo de antemão que há muito conteúdo e deixo as palavras finais para você, fazendo a seguinte justiça também. Alguns dos vereadores têm como um dos seus assessores mulheres, como é o caso do Juninho Dias,
a assessora dela está aqui documentando. Então eu faço essa apresentação para dizer o seguinte: mulher no meio político, mesmo que indiretamente. Como a mãe de Juninho, como é o nome da senhora, sua mãe? Isabel Dias. Dona Isabel Dias, vem para frente, vem legislar, vem ser executivo. Juninho, palavras finais. Eu agradeço pela oportunidade. Nosso gabinete, nosso mandato está 100% à disposição de todos vocês e me coloco à disposição outras vezes. Então, por gentileza, deixe um telefone adequado para que os seus eleitores, aqueles que não são ainda, aqueles que querem convencer mamãe a vir para a política, deixe um telefone de contato. Legal, vou deixar o telefone do nosso gabinete, é 3472-9714. Pode entrar em contato de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 18 horas. Todos esses dias, todas essas horas, estamos à disposição de todos, independente da nossa resposta, da demanda, se é positiva ou negativa, o nosso trabalho acontece e o feedback vai acontecer também. Obrigado pelo espaço e agradeço a todos. Senhores internautas, fim dessa maravilhosa edição. Até a próxima com os nossos novos estúdios. Até lá, até breve, muita saúde e muita paz.